Lucas, capítulo 4, verso 16 a seguir, que diz assim: E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo ao seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e restauração das vistas aos cegos, a pôr a liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã o sírio. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, graças te damos por esta palavra. Vem falar conosco nesta hora. Eu creio no teu poder, eu creio, Jesus, no teu agir, e sei que tu és fiel. Toma o governo, a direção aqui, meu Deus, nesta hora, Senhor. Nos direcione em tudo, não permita que saia palavra alguma de sabedoria humana, meu Deus, de sentimento humano, mas somente a palavra do Senhor, que é transmitida à tua igreja, aos nossos ouvidos. Leva o nosso coração cativo ao lugar de revelação, e revela, meu Deus, os teus mistérios aqui nessa noite, através da fé no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Todos dizem graças a Deus. Podemos assentar, irmãos, glorificando a Deus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Palavra esta, né, irmãos? Texto, ora lemos. Glória a Jesus. Vai falar a respeito de Nazaré, cidade que Jesus ele foi criado ali, Nazaré. Louvado seja Deus. A forma que Deus trabalha é algo maravilhoso, maravilhoso. Eu fico encantado a respeito disso. É preciso nós atentar-se hoje para esta palavra, uma palavra que eu e você podemos entender. Quando eu falo eu e você, eu coloco bem lá embaixo, porque a gente não tem estudo algum, não tem estudo. Não é porque não faltou oportunidade, não houve oportunidade, mas no caso meu foi mesmo a necessidade que nos arremeteu a essa situação. Não tem nenhum arrependimento disso, porque graças a Deus, Ele é Deus que nos agraceia, né? Que nos enche da graça e do poder dele. Tá certo? Mas felizes são aqueles que buscaram, estudaram e continuam fazendo isso. Não tem nenhum pecado nisso, você se preparar, você se programar, né? Para você viver daqui para frente.
Nós estamos agora numa geração, a geração da inteligência artificial. Geração do pastor Raimundo está se indo embora. O presbítero Ezequiel está se indo. Eu estava meditando nessa tarde a respeito disso. Uma geração que vai e outra que se levanta. Daqui a pouquinho, os irmãos que estão aí com seus 15, 16 anos, eu digo que daqui a uns 10 anos estão aqui na nossa frente. É eles que vão estar aqui. Está certo, irmão? Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela não muda. Aleluia! Muda a geração, passa a geração, né? Uma geração que se vai, outra que se levanta, mas ela continua sendo a mesma. A mesma. Já tentaram destruir, a Bíblia, a história diz, né, que já tentaram destruir, muitos que se levantaram para destruir todo esse manual aqui, que fala a respeito da nossa vida, fala a respeito dos mistérios de Deus. Tentaram de todas as formas, mas aqueles que tentaram não já estão entre nós, mas ela está entre nós. A Bíblia, ela prevalece entre nós. Então Deus, ele tem compromisso com a palavra, e se pode ter certeza, irmãos, que esse compromisso com a palavra também diz a respeito de mim e de você. Se nós tivermos compromisso com essa palavra, o Senhor, então ele vai se comprometer de nos abençoar. Ele vai se comprometer. Louvado seja Deus. Uma palavra assim, uma palavra que todos nós podemos entender. Uma palavra, haja vista, alguém disse, que é feita com letras garrafais, bem na simplicidade, sem demagogia, né? Sem enfeitar o pavão, né? Qualquer um entende, o doutor entende, a doutora entende, né? Aquele que o indouto entende, ele vai entender de uma maneira bem simples, vai entender, para que ninguém seja naquele dia, né, excluso, ou haja diante de Deus, diz assim: não, eu não entendi nada, ninguém me falou nada. Não, falou sim, mas o cuidado é dobrado agora daqui para frente, não. Paulo vai dizer para Timóteo que haveria um tempo, e esse tempo seria de muito trabalho. Então, aquilo que Deus tem confiado na tua vida, e você sente que Deus confiou, se você tiver um compromisso com a palavra, irmão, fique em paz. A palavra em si, de Deus, né, falada ao seu tempo, e da forma que Deus quer que se fale, o Senhor tem compromisso, é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Agora eu preciso saber colocar essa palavra, eu preciso anunciar ela. E o Senhor, ele diz aqui no texto que nós lemos, né, que é um tempo aceitável. O tempo aceitável. Jesus agora, ele vem para proclamar, para dizer. Haja visto que quando Jesus nasce, e aqueles magos que vinham do Oriente, né, para reverenciar Deus, coube a Deus revelar a eles. Deus podia ter revelado aos irmãos ali, né, por parte de Abraão, ali em Israel, mas vem pessoas lá de longe, ardendo com as coisas de Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Às vezes nós que estamos nós estamos ali, sabe, na mesa para alimentar do pão, nós não entendemos, não compreendemos às vezes a vontade de Deus. É preciso Deus fazer algo lá, fazer de longe, mas Deus ele quer fazer aqui conosco aqui. Deus ele quer fazer por meu intermédio, por teu intermédio. Aí a Bíblia diz que quando nasce Jesus, né, aí estavam os pastores pastoreando o gado, e eles vê os anjos louvando a Deus, né, glorificando a Deus, porque nasceu o Salvador da humanidade, né? Nasceu o menino Jesus, nasceu o nosso Salvador. E aí o próprio anjos diz assim, que seria agora um tempo de boas novas. Agora um tempo de boas novas. O povo estava acostumado com as leis de Moisés, é verdade. Isso faz parte, irmãos, e precisa disso.
E jamais Jesus revogou isso aqui. Tá certo? Conhecemos através das leis. Mas agora o assunto, não é que o assunto é outro. O assunto agora é mais incrementado. Um assunto agora que ele vem com tanto poder e glória, que o próprio escritor aos Hebreus vai falar isso. Quando o Antigo Testamento, a lei, ele já veio em glória, ele já veio em poder. Mas quando Moisés ele se apresentava diante de Deus, né? Aí, de tanto que era tremendo e glorioso, que ele descia lá do monte, saía da presença de Deus e tinha que colocar até um véu no seu rosto, porque o rosto dele brilhava. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Eu vejo isso aqui, irmãos, às vezes, né? Esse dia eu estava comentando com a minha esposa até a esse respeito. Eu falei assim: Deus é tão tremendo que se nós servir Ele com um coração sincero, um coração íntegro, buscar mesmo a sinceridade de Deus, até a nossa pele, a nossa carne Ele conserva. Deus conserva o nosso físico, Ele conserva. Deus faz, irmão, que nós seja conservado pela presença dEle, ainda a nossa matéria. Então por isso que a nossa preocupação ela tem que ser em agradar a Jesus, agradar a Ele. E os demais coisas, irmão, o Senhor vai acrescentar na minha e na tua vida. Então se você está agradando a Deus, pode ter certeza, Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai ser o teu médico na hora mais presente que você precisa. Ele vai ser. Se você confiar, você vai fazer prova, Deus vai te alcançar, Ele vai fazer a obra. Então é um evangelho agora de boas novas, porque agora vem cheio de graça, vem cheio do poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo. Contanto que quando Jesus agora, ele começa a pregar a palavra, em Nazaré, o povo mesmo fica olhando para ele. Por quê? Porque viu que ele vai se identificar agora, né, como um filho de Deus. Adiante mais no contexto, você vai ver isso daqui. Só que a forma que Jesus começa a pregar, né, e a maneira que ele começa a colocar as coisas, o povo diz assim: ele está dizendo que veio lá do céu. Ele se identifica como um filho de Deus, mas não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Aí fica aquele impasse. Mas como é que ele pode falar essas palavras? Aí a Bíblia diz que tanto aqueles que estavam lá na lavoura, cuidando da agricultura, e tanto aqueles que estavam na cidade, e também os principais deles, que estavam na sinagoga ensinando, era chamada a atenção deles. A palavra chamava a atenção deles, contanto que muitas das vezes o Senhor era interrompido para ser interrogado acerca da lei. E o Senhor Jesus respondia, dando uma resposta tão precisa, que de repente aqueles que o interrogavam por inveja, porque talvez não aceitava aquela palavra, mas estava maravilhado porque não tinha argumento para questionar o que Jesus pregava. Que palavra tremenda, irmãos. Que palavra tremenda. Eu quero dizer para os irmãos que o dia que eu fui alcançado, ouvindo uma palavra dessa, eu vou dizer para os irmãos, foi algo assim tão impactante, parece, ela entrou no meu coração e mexeu com a estrutura. Mexe com a estrutura. A palavra de Deus, ela pregada como ela mexe com as nossas estruturas. Você pode ter certeza, ela mexe. O profeta Jeremias vai dizer que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Uma hora, irmão, a dureza cai por terra.
Uma hora, aquele coração duro é quebrado, é despedaçado. Agora, haja vista que também ela surte o efeito quando nós abrimos nosso coração e demos lugar a ela. Quando ela entra no nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha fazer a obra, você pode ter certeza, imediatamente Deus começa a agir, imediatamente Deus começa a operar. Por isso que o texto que nós lemos vai falar a respeito disso. Jesus chega na sinagoga, vai ler a palavra, alguém dá oportunidade para ele, estava dando início ali o seu ministério, ele abre logo lá no profeta Isaías, que vai falar a respeito dele. Olha como Deus trabalha, o próprio Senhor Deus trabalhando na vida do filho ali presente na sinagoga, confirmando. E depois ele sendo testificado por isso, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras ao meu respeito. Se cumpriu. Por quê? Porque deu-se início agora. Deu-se início uma nova dispensação. Agora chamada dispensação da graça. Agora chamada uma oportunidade que não é uma oportunidade para um povo exclusivo, não. Agora uma oportunidade na forma de alcançar toda a humanidade. Toda a humanidade. Não porque eles tinham os 10 mandamentos, não porque eles tinham as leis de Moisés, não. Agora é pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus, que alcança a humanidade de uma forma tremenda. Por isso conhecido até o dia de hoje o Evangelho da Graça. O Evangelho que abrangeu, que cresceu, que espalhou, que expandiu e alcançou eu e você que estamos aqui nessa noite. Alcançou. Mas alcançou por quê? Porque Jesus é bom. E por que alcançou? Porque um dia o Senhor nos comoveu a abrir o nosso coração para ouvir esta palavra. Aí o que eu acho maravilhoso, irmãos, que o próprio Jesus vai discorrendo e trazendo o desfecho daquele sermão, e ele faz uma comparação, porque o Evangelho nos dá essa ousadia de fazer essa comparação, de trazer aquilo que aconteceu. E pode acontecer na sua vida também, pode mudar isso, irmãos. Você pode entrar de um jeito aqui, mas se você abrir o seu coração, Deus muda toda a situação aqui, hoje. E amanhã você vai viver algo novo da parte de Deus. Esse é o Evangelho. Eu digo para os irmãos isso porque isso aconteceu na minha vida. Eu ouvi a palavra, ela entrou no meu coração, eu cheguei em casa uma nova pessoa. Cheguei em casa uma nova pessoa. O dia que entrou o Evangelho no coração da minha esposa, eu estava no mundo trocado, bebendo, se embriagando, procurando todas as coisas que o mundo oferece, achando que eu ia ter prazer, mas aquele prazer momentâneo, de repente a solidão batia, a tristeza batia, a angústia batia, a vontade, né, de tirar a própria vida batia. Você está entendendo? Mas quando esse Evangelho entrou na vida da minha esposa, eu lá no mundo, eu notei mudança na vida dela. Você está entendendo? O dia que ela foi para a igreja e tomou uma decisão, e eu não tinha tomado decisão, ela chega em casa, porque é assim, a Bíblia diz que a luz raiou nas trevas, brilhou nas trevas. A luz, ela entra dentro de casa, e aí, veja bem, o cenário mudou. O cenário mudou. No local onde estava só trevas, porque tinha 2 pessoas vivendo nas trevas, agora não, alguém tomou uma decisão. Então é necessário que haja mudança. Por isso que o Evangelho sem mudança, não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho que muda a vida do homem, que transforma a vida do homem. E eu quero dizer para os irmãos, com toda a convicção, e é notório. Ele é notório. Alguém vai ver. Alguém vai dizer: não, é diferente, né? Isso aqui é diferente. Alguém vai entrar e vai falar: não, aqui é diferente o negócio. O ambiente é outro.
Alguém vai entrar na sua casa e vai falar: não, essa casa aqui tem paz. Vai ver, tem que ver isso aqui, não, tem que ver. Se isso não estiver acontecendo, nós temos que rever os nossos conceitos e pedir a Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo na nossa vida? Porque o dia que a minha esposa entrou e a gente bruto, porque o inimigo faz isso, pessoa ignorante, bruto, bravo, indomável, falta com respeito. Aí de repente um entreveiro que deu entre nós lá, já levantei a voz e mal educado. Satanás, ele não é educado, ele é mal educado. Ele não vai pedir para você licença para entrar na tua casa. Você deu brecha, ele entra e ponto, acabou. E a função dele é arrebentar tudo. Então ele faz também dos seus adeptos mal educado, estúpido, ruim, briguento, ordinário. E aí a hora que eu tenho engrossado o negócio, minha esposa abaixou a cabeça e de perto. Eu falei: epa, que negócio é esse? Aí já não gostei por causa da atitude dela também, Mundinho. Eu fiquei incomodado. Que negócio é esse? Era para ter revidado, para sair e jogar no pé mesmo, no braço. Era ruim a mulher também, que nem eu. E aí já dei uma empenada de novo para ver, né? Nós vamos ver. A primeira você não escutou, a segunda você vai escutar. Não quer nada. Olhou para mim assim, saiu. E eu falei: ih, rapaz, alguma coisa aconteceu. Aí de repente as irmãs chegavam em casa, a minha avó, eu tinha medo, irmão. Você vê que é o tal do ser humano, né? Quando o inimigo está na vida da pessoa, a pessoa tem que ter medo da gente. Senão é uma pessoa estúpida. Chegava em casa, minha avó, Paula, ela via que eu cheguei, ela saía para outra porta. E aí me começou a me angustiar. Eu falei: ih, rapaz, é eu que sou ruim. É eu que sou ruim. Aí começou a mudar, irmão. Eu falava alguma coisa, minha esposa ficava quieta, baixava a cabeça, entendeu? Respondia com sabedoria. Eita, Deus tremendo, né, irmão? Você já leu na Bíblia que a palavra de Deus diz assim, que a mulher sábia, a mulher sábia, mas quem que deu sabedoria? Quem que deu sabedoria para aquela que outrora tem um leão, tinha uma leoa, uma onça? Por isso que hoje, irmão, a destruição está aí. Está aí. Se nós tivermos um compromisso com a palavra, Deus muda tudo. Deus muda tudo, irmão. Ele tem compromisso com essa palavra, e essa palavra é algo tremendo. João vai dizer lá em 8:32 de João, a seguir, 31, 32: e conhecereis a verdade. A verdade liberta. A verdade vai dizer para você quem você é. Vai dizer para você, não vai dizer para Deus não, porque Deus já sabe quem nós somos. Às vezes quem não sabe quem nós somos, sabe quem que é? É eu e você que não sabe. Aí a palavra faz uma leitura da tua vida e vai contar para você quem você é. Ela vai dizer para você que você é um jumentinho que está amarrado na beira do caminho, e uma hora Jesus vai mandar chamar. E aí ele vai subir no teu cangote e vai dizer assim: jumentinho, vai para cá agora. Aí o jumento vai baixar a cabeça e vai embora, sem ninguém poder colocar a mão. Quando Deus entra na vida da pessoa, irmão, não precisa da mão do pai, não precisa da mão da mãe, não precisa da mão do irmão, não precisa, irmão, não precisa. É só alguém que estiver buscando. Jesus sobe no mais jumento, mais indomável de tudo, e muda tudo. Jesus não pediu para os discípulos: vai lá e amansa o jumento que ninguém montou, porque eu quero montar nele, eu quero subir nele, eu quero fazer dele um instrumento para me entrar em Jerusalém, e a minha entrada tem que ser desse jeito aí. Eu quero pegar um jumento zero bala. É assim, irmão. É assim que Deus quer fazer. Deus pega o que não são para confundir os que são. É o evangelho que nós pregamos aqui. É o evangelho que nós anunciamos. O poder da palavra de mudar a vida das pessoas. Deus mudou a vida da minha esposa. Comecei a ver isso daqui, fiquei incomodado, porque o inimigo deixa incomodado, ele fica perturbado.
ele fica atribulado. Só que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aí eu ficava meio bravo com ela, bravo com isso aqui, de Bíblia já bravo também. Mas daí o sangue de Jesus estava sobre a vida dela, vai fazer o quê? Vamos embora. Jesus começou a trabalhar na minha vida também. Aí comecei a sentir a miséria. A miséria. Por isso, irmão, que quando nós damos um bom testemunho, aonde nós estiver, alguém vai sentir a sua miséria. Alguém vai falar assim: puxa vida, um dia que eu for ser crente, eu quero ser crente que nem esse irmão aqui. Eu quero ser crente que nem essa pessoa aqui. Meu Deus do céu, eu quero ser crente desse jeito aí. A pessoa começa a olhar para você com um outro olho. Começa a observar. Então, por mais que muitas vezes não entenda, mas admira. Eles viam Jesus pregando, admirava. Fala: que negócio é esse? Que palavra é esta? E aí Jesus começa, sabe, trazer o desfecho da mensagem. A coisa é ampla. Meu Deus do céu, a hora já foi embora. E Jesus começa dizendo assim: olha, mas para essa mudança que pregamos, para essa mudança que ele anunciava, era preciso que alguém recebesse com alegria, recebesse com bom grado. Ele diz, daí ele faz alguma citação, a citação da viúva de Sarepta. Ele diz assim: naquele tempo de Elias existia um monte de casa, um monte de família que era necessitado. Por que tinha lá nos dias de Elias, tinha muitas viúvas, irmãos? Porque o povo de Israel, o próprio povo de Israel, os homens, os varões, eles tinham que lutar. Eles tinham que lutar. Morria novo, casava novo, morria novo. Aí tinha um monte de viúva, um monte de pessoas viúvas. E Jesus diz assim: mas por que foi só lá? Porque, irmãos, quando a palavra ela chega até nós, quando chega uma notícia de Deus, uma palavra de Deus na nossa vida, e nós abrimos o coração, Deus não erra endereço. Deus não erra o endereço, irmão. Ele vai lá na tua casa para te abençoar. Quando há um coração aquebrantado, contrito, Deus ele age. Por isso que Jesus diz assim: aquela mulher, ela estava quebrantada, ela estava na espera do milagre. E Deus enviou Elias lá, numa casa, parece que Deus, assim, se você não entender bem o texto, fala assim: mas Deus não podia mandar na casa um que tinha bastante para suprir a necessidade? Deus mandou na casa de alguém que estava com necessidade também. Deus mandou na casa de alguém que estava necessitado, não estava, sabe, à beira de perder tudo e virar em ruína. Mas Deus foi lá. Então por isso que eu acredito, irmãos. Às vezes o pessoal fala assim: ah, não, eu não tenho fé. Claro que você tem fé. Se você não tivesse fé, você não tinha vindo aqui. Então se você veio aqui nessa noite, porque ainda você tem fé. Ah, mas a minha fé, irmão, não dá nem para calcular. Pois é, irmão, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que trouxe você, a tua fé que trouxe aqui, é esta fé que Deus vai te abençoar e vai te ampliar. É com esta fé aí, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer. Ela tinha pouquinho, não tinha muito não. Ela até disse para o profeta: olha, eu só tenho um punhadinho de alguma coisinha aqui, estou pensando em fazer isso aqui. E fazer o quê? Como nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Aí o profeta disse para ela: então vamos fazer o seguinte. Eu falo, irmão, quando o coração está aberto, a pessoa entende o mistério. Faz para mim primeiro, então. Faz para mim. E aí ele profetiza, libera a palavra, e aquela mulher viveu bênçãos de Deus todos aqueles anos de seca, todos aqueles anos, anos difíceis. O Naamã, Jesus também fala a respeito desse homem. Que coisa tremenda, irmãos? Que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, que viver milagres, não basta somente querer, você precisa crer. Aí você vai ver milagres, você vai viver os milagres. Todos nós queremos o milagre, mas para viver milagres é preciso você crer que Jesus faz milagres. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. A palavra é mesma. A palavra é mesma, pregada desde lá das antiguidades.
e vai ser a mesma até a vinda de Jesus, até a consumação do século. Não vai mudar, a palavra é a mesma. Agora, como eu falei no início, já estou encerrando, a preocupação é essa: como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser, irmão? Como é que vai ser? Essa é uma preocupação. Eu preocupo porque eu tenho família, eu preocupo porque eu tenho os filhos. Lógico que de repente Deus encerra conosco, não tem nada a ver mais, mas há uma preocupação. Quem pensa na salvação de almas, há uma preocupação. Não basta somente ser sábio, irmãos, mas nós temos que ter entendimento. A sabedoria é bom. Em Provérbios capítulo 4, se me foge de memória 3 em diante, vai falar a respeito. O varão sábio, ele edifica a casa, mas é com entendimento se consolida. Com entendimento, vem todo o vento, vem vendaval, vem tempestade, pode soprar do jeito que está, mas o entendimento de uma construção que entende da situação, Deus ele faz fixar. E pode o inimigo lutar de tudo quanto maneira. E aí você vai poder dizer, como o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, mas todavia eu temerei o Senhor. Deus é conosco. É como Abacuque disse: ainda que falte tudo, ainda que não haja nada mais no curral, não haja nada mais, mas todavia eu vou ficar firme. É confiar, irmão. A confiança em Deus é um mistério de nos conservar na presença de Deus. Eu quero dizer para os irmãos e encerrar aqui, fazer uma comparação bem simplesinha, Você vê, hoje nós estamos tendo muitos alimentos enlatados, alimentos, vamos dizer aí, esses alimentos que você vê aí, como é que diz? Oi? Que tem o conservante nele. São os enlatados da vida, Eles vão colocando tudo em latim. Aqueles que são produzidos agora, pelas empresas e tudo mais. Isso tende a crescer, mas ele precisa de um conservante e tem tempo de validade. E eu, meditando nisso aqui, irmãos, eu tenho comigo assim que o conservante da nossa vida cristã é a fé. A fé te conserva. A fé na palavra de Deus, ela te mantém firme na presença de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que nós possamos continuar, irmãos, perseverando, sabendo que Deus é fiel e Ele é poderoso para nos abençoar em todo o tempo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos já ofertar, irmãos. Pega a tua oferta e na sequência, pastor Raimundo já louvando a Deus, e nós vamos nos preparar aqui para ministrar a ceia para a glória do Senhor Jesus. Tá certo? Pega aí a tua oferta. Glória a Jesus. Você que trouxe a tua oferta para ajudar a obra do Senhor, faça isso e Deus vai te honrar grandemente. Oremos em favor das ofertas. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos aqui nessa hora. Abençoa, meu Deus, o teu povo, a tua igreja que vão ofertar, Senhor. Este que pode, este que não pode, o Senhor venha abrir as portas para ele. O Senhor venha preparar para ela, o Senhor venha preparar para o teu povo. Meu Deus, o Senhor venha prosperar, abrir as portas. Jesus, derramando as tuas bênçãos, Senhor. As tuas bênçãos, meu Deus. É as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dor. Dá vitória para a tua igreja aqui nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pastor Raimundo louvando a Deus, e nós vamos preparando os diáconos, o presbítero aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia. 27 na idade, 22 na harpa. Glória a Deus. Em nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus.
nos destes como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Em figura o teu sangue, nós tomamos a Senhor, pois só nele há virtude para salvar o pecador. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unido ao teu corpo, nós queremos Glória a Deus. Bom, chegou o momento de nós participar da Santa Ceia. Se coloquem em pé, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está aqui, né? Pão adquirido na padaria. Glória a Deus, no supermercado. Até então é um pão comum, né, irmãos? Todos podem comer dele. Mas a partir do momento que nós consagramos diante do Senhor, simbolicamente não será mais simplesmente um pão, mas o elemento da ceia, simbolicamente representando o corpo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para isso é necessário que os irmãos estejam em comunhão. Eu tenho até a irmã ali, nós vamos conversar com a irmã que se uniu, né, no ministério, talvez aí para o mês que vem, tá? A nossa irmã. Tem mais alguns irmãos aí que nos procurou, mas a gente vai conversar com os irmãos. Então a ceia, irmãos, ela é para os irmãos que têm essa consciência, né, essa convicção, tá certo? E que está em comunhão conosco. Se tiver alguém aí de outro ministério, não fica triste, mas nós temos este princípio de ser aqui entre os irmãos que estão membrados aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar, nós vamos apresentar nesse momento para que Deus possa consagrar em o nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, eis aqui, meu Deus, nesta hora, meu Deus, este pão, não simplesmente mais um pão, mas simbolicamente o teu corpo, Jesus, porque assim, meu Deus, a tua palavra diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Eu creio no teu poder, nós cremos, e como igreja do Senhor, nós apresentamos agora, pedindo ao Senhor Deus, consagra no corpo do teu Filho Jesus, aqui nesta hora, ao louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Como o irmão estava falando sobre a questão da vida, assenta um pouquinho, irmãos. Daqui a pouco os irmãos vão passar com o corpo do Senhor e vocês ficam de pé, só os que vão participar, tá bom? Para a gente, os diáconos, identificar. Ontem a irmã me ligou de São Paulo, avisando um pastor que a gente conheceu, trabalhou comigo em São Paulo, ele era do ministério, morreu. Ele não é uma pessoa idosa, só nova. Partiu raio novo, raio velho, a fila está andando. Pessoas do nosso tempo estão indo embora. Podia citar aqui dezenas deles. Glória a Deus. Irmãos, enquanto nós vamos cantar o hino 130 do Inário, 300 anos na harpa cristã, os irmãos que são membros vão participar da ceia, se colocam em pé.
para os irmãos identificarem, tá bom? Ao pegar o corpo do Senhor Jesus, com certeza, irmãos, você vai sentindo a presença de Deus, vai sentindo a glória do Senhor, porque é uma oportunidade ímpar. Vamos cantar. Glória a Deus. Nossa, meu Deus. Glória a Deus. O irmão está avisando que a filha dele se batizou. E a filha, seria bom que ela viesse na frente. É só ela mesmo, né? Glória a Deus. A Sueli. Agora, a Sueli também se batizou. Que maravilha. Prazer. A igreja recebe. Glória a Deus. Ela batizou no último batismo. Então ela já está apta para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A igreja ora por ela. Vamos fazer oração, irmãos? Senhor Deus, o teu servo está aqui nesta hora. Oh Deus, ajuda ela, Senhor, a enfrentar as lutas, participar da ceia, das atividades da igreja. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Desculpa, irmão, o irmão passou desapercebido, mas o irmão Divo lembrou. Então vamos lá, irmão, Dó maior. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Será o mestre chama, quem será? Ele hoje tu te pode saciar. Os panos multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, quem será? Discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe grão, e Jesus que os convida, será Faz sentido a presença de Deus, irmãos. Não é uma reunião simples. Estamos aqui participando do corpo do Senhor Jesus. Este é o meu corpo, disse Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eis aí, irmãos, uma partícula do corpo do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, um ministro do Senhor, eu vos permito, podeis participar. Aleluia! Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero Jesus. Eu
Senhor, nesta hora. Eu creio, Jesus, no teu poder. Dai vitória, Senhor. Dai vitória, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé, irmão, levanta as mãos para cá. Semelhantemente, o Senhor Jesus, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Está aqui em nossas mãos um simples suco, irmão, que pode ser tomado e ingerido por qualquer um, lá na sua casa ou quando você desejar. Mas quando, irmãos, é trazido aqui diante do altar, é apresentado diante de Deus, que não é um simples suco. Levanta a mão para cá, irmão. Senhor, transforma este suco no teu sangue, Jesus, que vai alimentar a nossa alma. Oriana, sua palavra assim. Oh Deus, seja conosco, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Irmãos, os diáconos vão passar. Pegue, espere pelos outros, assim como você pegou o grupo e aguardou. Pegue o cálice, espere pelos outros. Jesus disse: isso é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. É maior. 20 no inário, 39 na harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós te liberteu. Quero ouvir. Jesus, na noite que foi traído, ele fez isso, ele tomou o cálice. Ele disse: vocês lembram de mim? Disse Jesus: tomai e bebei, porque isto é meu sangue que foi derramado por vós. Eu convido
vocês neste momento ir até Jerusalém na Via Dolorosa, o caminho do horto, o caminho do Monte das Oliveiras, quando Jesus caminhava, e segundo os historiadores, gota de sangue corria no seu corpo, sangue, meus irmãos, brotaram dos seus poros, pela angústia, ele deixou marca ali nas ruas de Jerusalém, lembrando da morte de Jesus como ministro, como pregador dessa nova aliança. Eu digo a todos: podem beber o cálice do Senhor Jesus. Participarmos contigo da glória. Oh, aleluia. E sangue precioso saiu do meu Jesus, e sangue glorioso vertido foi na cruz. Entrega, irmãos, um cálice, sentindo a presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Todos diz graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. O horário já se foi. Eu já vou encerrar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Lembramos, irmãos, que amanhã temos culto aqui, irmãos. Amanhã, pastor, o diácono que vai estar aqui, o pastor Raimundo. O presbítero Osmar. Presbítero Osmar. Glória a Deus. Então o presbítero Osmar vai estar pregando a palavra aqui, irmãos. Tá certo? Culto à tarde, amanhã às 14h15. Eu, com o operador de Ivo, iniciando o culto com os irmãos e fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Lembrando os irmãos, lembrando os irmãos que final de semana que vem, sábado e domingo, tem Unificados Nacional, irmãos, ali na chácara IPJC. Se for os irmãos, não fica ali de fora, não. Já começa no sábado, tá certo? Já começa no sábado. Os irmãos, as esforços estão para lá, né, irmãos? A igreja está aberta para os irmãos cooperar lá, embora a gente vai ter o culto aqui com os irmãos, tá certo? Mas sábado que vem e domingo pela manhã e tarde. Domingo lá na chácara, manhã e tarde, porque à noite aí não vai ter o culto à noite lá, tá certo? À noite nós vamos estar aqui com os irmãos também. Louvado seja Deus. Então, na semana que vem, final de semana que vem, 19 e 20, unificados em Cristo. Irmão, nós estamos com passagem para Cascavel. Estamos fazendo uma caravana para ir para Cascavel, dia 3 e 4 de maio. 3 e 4 de maio. Os irmãos que sentiram Deus aqui conosco, tá certo? Vai sair sábado pela manhã, talvez lá por 5 da manhã, para chegar a hora do almoço lá em Cascavel, e retornamos domingo, depois do culto à tarde, tá certo? Depois do culto à tarde. Tem alguns irmãos, a irmã Mariana já está garantido, a Isabel também, o Ian também, né? Eles têm mais passagem, os irmãos quiserem ir, né? Correm, e nós marcamos o nome dos irmãos, e com certeza vai ser bênção do Senhor Jesus. É um trabalho ali com jovens, juventude, pastor Ademar, ali também com os irmãos. Nós vamos estar junto com os irmãos apoiando esse trabalho para Cascavel. Tá certo, irmãos?
Quem entendeu assim diz amém. Glória a Deus. Então se coloque em pé, irmão. Nós vamos já encerrar com os irmãos. Deus abençoe grandemente. Terça-feira estaremos aqui com os irmãos. Terça-feira, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira, irmãos, na quinta-feira, pastor Adalberto Coutinho conosco aqui, no prosseguimento do propósito, tá certo? Creio que vai ser bênção do Senhor Jesus. Oremos a Deus, glória a Jesus. Oração com o servo do Senhor, o presbítero Ezequias, orando a Deus. Olha o irmão Joaquim, vamos aqui, irmão Joaquim. Graças a Deus. Salve a igreja, que a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, né, irmãos, por esta noite maravilhosa. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Senhor, meu Deus e Pai. Pai querido Deus.